Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4. Estamos dando continuação à palavra que nós temos meditado no livro de Efésios. E hoje nós vamos tentar avançar um pouco mais naquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Por isso, irmãos, quero pedir para que os irmãos estejam compenetrados na palavra. Eu sei que o diabo, ele trabalha contra nós. E quando nós estamos reunidos, o auditório nunca é pequeno. Então tem muitos seres nos assistindo. Há uma guerra espiritual quando a igreja se reúne. Não desconsidere isso. Então todo pensamento contrário à palavra, contrário a irmãos, coisas contra a comunhão de Deus, tenha certeza que não vem do Espírito Santo de Deus, vem do maligno. Ele está nos atacando para que nós possamos dispersar e não ter a atenção que precisamos ter na palavra de Deus. Por isso nós precisamos ter cuidado com a nossa reunião. Porque às vezes um barulho, um pensamento contrário, um telefonema, uma mensagem, pode nos tirar o espírito da palavra. E o Senhor quer nos demonstrar um pouco mais dele mesmo nesse início de noite, amém? Capítulo 4, a partir do verso 7 em diante, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao derredor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem conduzem o erro. Graças ao Senhor, nós chegamos nessa parte do livro de Efésios, uma parte tão importante do livro. E nós lemos que a graça nos foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção dos dons de Cristo. Irmãos, Cristo nos tem dado riquezas espirituais conquistadas por Ele mesmo. Aliás, Ele nos deu Ele mesmo, como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 22. Ele nos deu a igreja. Ele é o cabeça da igreja, o cabeça do seu corpo. E Ele nos deu tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Aliás, irmãos, a nossa guerra já foi concluída na cruz do Calvário. Ele nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele nos tem dado, como diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, visto que pelo seu divino poder nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Somos abençoados com Cristo Jesus. E nessa bênção recebemos graça. E essa graça transborda em nós, transformada em dons. Então, Cristo nos tem dado riquezas espirituais, conquistadas por Ele mesmo. E cada um de nós recebemos graças de Cristo quando somos inseridos no seu corpo, que é a igreja. Veja, cada um de nós tem exatamente o necessário que precisamos
para servir o Senhor conforme a sua vontade. Cada um. Ele tem nos dado, segundo o seu divino poder, todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Então, nenhum de nós somos desqualificados. Nós somos completamente preparados em Cristo Jesus para a obra do ministério. E com a graça veio os dons espirituais. E esses dons nos são dados através do Espírito Santo de Deus. E o Senhor divide ou reparte esses dons como lhe apraz, ou como Ele quer. Ninguém escolhe o seu lugar na igreja. Ele tem dividido as bênçãos que Ele mesmo conquistou na cruz do Calvário, através ou para a igreja. Ele se deu à igreja, se doou à igreja. E agora, através do Espírito Santo de Deus, cada um de nós temos uma proporção do dom de Cristo. Cristo revelado em nós. Cristo revelado em mim e em você. Porque Ele mesmo conquistou isso. Sabe? Quando Paulo está falando desses versos, ele tem em mente o Salmo 68, que é um salmo de vitória. Quando os reis chegavam da guerra vitoriosos, então eles repartiam os espólios da guerra com os seus conservos. E é exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Ele veio para a guerra, Patrick. Ele veio humilhado no ventre de Maria, o próprio Deus encarnado como uma criança. E ele veio em carne, subjugado a toda a autoridade desse mundo. Nasceu, se criou criança, sem nenhum pecado. Se tornou homem, homem de dores, como diz a palavra de Deus. Sofreu perseguições. Amém? Foi à cruz do Calvário, foi traído pelas nossas transgressões, pagou os nossos pecados. E na cruz do Calvário ele deu aquele brado tão glorioso, quando ele diz ao Pai: Pai, está tudo consumado. Irmão, eu quero dar essa certeza para você, porque geralmente quando nós oramos, nós enxergamos a nossa situação perto de Deus. E essa semana, quando orava, eu perguntava para o Senhor: Senhor, mas como? Como que o Senhor pode me usar eu desse jeito que eu sou? E o Senhor diz que não é por mérito nosso. Ele que nos pegou pela mão e nos levou e nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo. Ele mesmo foi o que subiu vitorioso. Amém? Vamos ler no verso 8, vai dizer assim: quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Nós estávamos cativos, como diz lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos na mão do diabo. Amém? Efésios capítulo 2, vamos ler lá, irmãos. Verso 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós que andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E quando isso? Quando ele subiu às alturas, irmão, e levou cativo com ele nós. Então não é por mérito meu, irmão, nem seu. Foi ele que nos pegou pela mão e nos levou. E isso tem que trazer uma certeza ao nosso coração. Porque muitas vezes o crente ele tem essa crise existencial. Quando você se aproxima do Senhor, você vê quão miserável você é. Quando você se aproxima da obra do Senhor, você se considera um nada. É assim que você precisa se considerar. Então você olha para a cruz e vê que está tudo consumado. Foi Ele que levou cativo ao cativeiro. Veja, Ele saiu para vencer. Ele veio e encarnou. Ele lutou a nossa luta, sofreu os nossos flagelos. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É por meio dele que a igreja existe. Não é mérito meu,
irei seu. Por isso, irmãos, que nenhum de nós podemos nos achar alguma coisa, sendo que o mérito não é nosso. Aquele que fala, o mérito é de Cristo. Aquele que serve os irmãos, o mérito é de Cristo. Porque se alguém fala, se alguém distribui ou dispensa aquilo que tem recebido do Senhor, ele não tem dado nada de si mesmo. Ele só tem dividido aquilo que recebeu de Cristo. Por isso a palavra diz: de graça recebestes, de graça dai. Por isso, irmão, tenha muito cuidado. Quando você vai em algum lugar e você é cobrado pelaquilo que você está recebendo de Cristo, isso não vem das Escrituras. Porque a palavra diz: de graça recebestes, de graça dai. Isso precisa chocar o nosso coração. E ao mesmo tempo que isso nos faz nos sentir pessoas totalmente ineficazes, também nos dá uma grande graça, um alento ao nosso coração, porque nós aprendemos que não depende de nós, mas depende de Deus, que foi o sacrifício do Senhor Jesus que nos trouxe aqui. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, veja, irmão, tenha essa certeza, foi ele que subiu, e ele desceu como uma criança. Ele desceu primeiro como um embrião. Veja, imagine, Patrick, o autor da vida, aquele construtor de todas as coisas, o próprio Deus, ele se tornou um embrião por causa das nossas transgressões. E ele nasceu, e nasceu numa manjedoura por causa das nossas transgressões. Ele era exercitado no serviço. Não pense que o nosso Senhor Jesus não trabalhava. Ele era exercitado no serviço. Isso nos ensina que nós precisamos trabalhar. O Senhor trabalhou. O dono de todo o ouro e toda a prata nos ensina que precisamos trabalhar. E ele foi servo, humilde, obediente aos seus pais. Nenhum dolo achou na sua boca, por causa das nossas transgressões. Ele foi traído, ele foi pisado, ele teve morte de cruz, a pior morte que um ser humano pode ter, por causa das nossas transgressões. Para quê, irmão Edson? Para que quando ele subisse, ele levasse cativo o cativeiro. Então, se você e eu estamos aqui reunidos, é por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tem que trazer alegria no nosso coração. Não é porque você recebeu um convite e veio aqui. Você tem que ter a certeza que se você é um servo de Deus, um filho de Deus, isso não vem de você. Como diz em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça que nós somos salvos, e é por meio da fé em Cristo. Isso não vem de nós, mas é um dom gratuito de Deus. Foi o Senhor que pegou o cativo e levou. O Senhor nos pegou pela mão e nos levou. E hoje nós precisamos ter essa certeza que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Ah, irmãos, hoje tem muita teologia que vai tirar isso de você. Mas a palavra é que não depende de mim, nem de você. Depende do autor da vida. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele nos conhece, Ele me conhecia, Ele conhecia você, e Ele sabia que para nós não tinha jeito. Apenas Ele mesmo, como um grande rei que vai à frente de batalha. Assim como Davi, um tipo de Cristo, ia na frente de batalha, Cristo vai na frente. E Ele foi na frente, e Ele venceu todas as hostes da maldade. Ele venceu o diabo e todos os seus demônios na cruz do Calvário. E naquele dia tão especial, ele disse: irmãos, está tudo consumado. Esse é o final da história. Porque eu fui na frente da batalha, e eu mesmo resgatei o meu povo, que foi comprado pelo meu sangue. Assim diz o Senhor. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E olha, no verso 9 o que diz? Final do verso 8, ou vamos ler o 8 também. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora,
o que quer dizer subir, senão também o que havia descido às regiões inferiores da terra? Veja, irmãos, esse verso de Efésios é um verso que tem muita controvérsia entre os teólogos atuais. Alguns dizem que quando Paulo diz que o Senhor desceu às regiões inferiores da terra, está dizendo da encarnação de Cristo, quando Cristo veio como um homem, encarnou na terra, viveu e morreu. Mas não é assim que diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Lá vai dizer que ele desceu ao Hades quando ele morreu. E você sabe o que o Senhor Jesus foi fazer no Hades, irmão? Ele foi proclamar a sua vitória. E ele chega no Hades e demonstra o poder de Deus. Veja. E é por isso que ele levou cativo o cativeiro. Olha o poder que nós temos na morte de Cristo e na sua ressurreição. Ele desceu ao Hades e proclamou a sua vitória aos espíritos que estavam em prisões. Veja, irmão. Que acontecimento. Que vitória plena nós temos em Cristo Jesus. Em Apocalipse capítulo 1 ele vai dizer: eu tenho a chave do inferno e da morte. Está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. A chave do inferno e da morte. Veja, irmão, que poderosa graça, que poderoso momento nós temos em Cristo Jesus. Que poderosa vitória nós temos nesses versos. Irmãos, essa vitória trouxe muitos espólios de guerra. O Senhor conquistou todas as coisas. Por isso ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por mérito dele, todas as coisas subsistem. Até o Hades existe por causa de Cristo. E hoje não sai ninguém de lá, nem entra, porque ele tem a chave do inferno e da morte. Ele levou com ele. Ele foi vitorioso. Ele foi lá e retirou tudo o que tinha. E levou cativo o cativeiro. Nos levou preso, irmão Patrick, nele mesmo. E você lembra da ressurreição de Cristo, como foi gloriosa, irmão? Quando ele ascendeu ao céu, porque ele subiu às alturas e nos levou com ele. E é por isso que nós estamos aqui. Não é uma coincidência, Jaime, de nós termos nos conhecido. Não é uma coincidência, Jean, nós termos nos conhecido. Pelo contrário, fizemos parte de um plano celestial, escrito antes da fundação do mundo. Nós já estudamos Efésios. Vemos que nós estamos inseridos num plano, e esse plano foi antes da fundação do mundo. E nós, como isso tem que nos trazer responsabilidade. Porque agora, assim como o rei que volta da guerra vitorioso, levando todos os seus filhos, ou todos aqueles seus irmãos que o aceitam através da fé, e entrega os irmãos ao Pai. O Senhor Jesus é maravilhoso. Então não é por mérito meu ou seu, é por mérito dele. E ele nos religou com Deus. E agora nós somos salvos. Somos salvos. E isso precisa ter um ponto final nas nossas vidas. Não tenha dúvida da sua salvação. Se realmente você creu no Senhor Jesus, você é salvo. Se realmente você tem fé e nasceu de novo, você não será julgado. João capítulo 5, verso 24, ele mesmo diz: quem crê em mim e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Mas quem não crê, já está condenado. Nós cremos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos no Senhor Jesus. E por isso que cremos, nós temos a salvação que veio dele. Amém? Mas a palavra diz em 1 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3,
que Ele nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Junto com essa salvação, nós recebemos os dons que vêm da graça do Senhor Jesus. E Ele tem repartido, porque Ele, a palavra mais próxima do original aqui, quer dizer, Ele tem o poder de dar presentes, porque Ele ganhou todas as coisas por mérito dEle. E agora, irmão, Ele, como um rei que volta da guerra, Ele tem o poder de repartir os seus espólios com os seus conservos. E realmente, o Senhor tem repartido a graça e a bondade e a misericórdia de Deus conosco e também os dons espirituais. Amém? Por isso que o capítulo 4, verso 11 vai dizer assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo concedeu dons aos homens. Amém? Quando você enxerga esse texto, você vê que o Senhor se repartiu com você, e Ele deu um dom para você. Assim é você enxergando a si mesmo. Mas quando os outros irmãos enxergam você, os outros irmãos interpretam essa palavra como está lá no Salmo 68, verso 18, que diz: e Ele deu homens como dádivas. Veja como a palavra se completa. Quando você olha Cristo, você precisa ter responsabilidade, porque você enxerga em si mesmo os dons que Ele tem te dado. Mas quando os irmãos olham para você, eles enxergam você como uma dádiva de Cristo para a igreja. Por isso, as duas interpretações estão certas: dons aos homens e homens como dádivas. Porque isso acontece apenas na igreja. Se você está funcionando na igreja, se você tem recebido e tem enxergado tudo aquilo que você tem em Cristo Jesus, você tem repartido aquilo que você tem ganhado, então você consegue enxergar aquilo que você recebeu do Senhor, e os irmãos conseguem enxergar como você tem sido um dom de Deus para a igreja e abençoado a igreja. Irmãos, e não há desculpa para nós, aqui entra a responsabilidade nossa, 100% da nossa responsabilidade. Veja, nós estamos enxergando há muito tempo que foi o próprio Senhor Jesus que conquistou tudo isso. Uma grande conquista. O homem pecou e se separou de Deus. O Senhor, como um grande guerreiro, como o leão de Judá, Ele foi à frente de batalha e foi resgatar-nos. E Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou nessa subida para o reino do Filho do seu amor. E agora Ele tem repartido aquilo que Ele tem conosco, e isso precisa nos trazer grande responsabilidade, né? Aliás, tem uma frase usada num filme que é bíblica, que diz: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é bíblico, porque nós temos todo o poder em Cristo Jesus. Sabe por quê? Segundo Efésios capítulo 1, verso 22, Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e os deu à igreja, se doou à igreja. Nós temos o autor da vida, nós temos Cristo Jesus, Ele é a pedra angular, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa justificação. É nele que nós existimos, é nele que nós agimos, é nele que nos movemos. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade já nos foram doadas. Então, irmãos, nós somos os indesculpáveis, não é? Você vê, aquele que desceu, verso 10, é também o que subiu acima de todas as coisas, para encher todas as coisas. Todas as coisas.
foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, a igreja é muito mais do que nós nos reunirmos no domingo e escutarmos uma palavra, uma palestra de alguém, ou participarmos de um grupo de jovens, ou participarmos de uma comunidade, ou participarmos de diversas maneiras que hoje nós temos de reunião. A igreja vai muito além do que isso. A igreja é sua responsabilidade. Muitas vezes os irmãos me perguntam: nossa, mas eu não sei o que fazer no corpo de Cristo. E a gente está acostumado a deixar as responsabilidades para os outros. Mas na igreja não é assim, irmãos. Na igreja, cada um de nós tem a sua responsabilidade. E quando você começa a descobrir isso, quando você começa a realmente reconhecer isso, você começa a reconhecer a igreja, esse corpo glorioso, místico de Cristo, então você começa a deixar de ser meninos agitados, levados para um lado e para o outro, por todo o vento de doutrina, que os homens com artimanha conduzem ao erro. Nossa, irmão, como é bom ver um irmão crescido no Senhor. Como é bom ver um irmão quando ele não é mais enganado. Porque muitas vezes é triste quando nós vemos irmãos, dia após dia, ano após ano, sendo enganados. E parece que a verdade do Evangelho não entra nos corações, porque eles são enganados. Eles são movidos por ardileza dos homens, que com astúcia, e não pense que é de qualquer jeito, irmãos. O diabo é astuto, ele é a serpente. Ele vai criar 1000 maneiras de te entreter, que para te enganar, porque nós estamos acostumados a enxergar como o homem enxerga. Nós olhamos a aparência, nós olhamos o jeito de falar, nós olhamos a eloquência, mas o Senhor não é assim, irmão. O Senhor, o que Ele olha? O Senhor olha o coração. Veja, o Senhor Jesus, o autor da vida, quando Ele veio ao mundo, Ele poderia ter escolhido os 12 mais preparados que existissem na terra. Mas o que Ele fez? Ele fez isso? Não, irmão. Nossa, Ele escolheu cada problema para ser discípulo dele, né? Quando você vê a vida, o início da vida de João, o início da vida de Pedro, de todos os discípulos, como eles eram difíceis. Veja o autor da vida, a sabedoria de Deus encarnada, vai lá e escolhe um pescadorzinho igual Pedro. Vai lá e escolhe um consertador de redes igual João. E os transforma em colunas da igreja. Aí você vê que o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas é tão glorioso. Não depende de você nem de mim, depende do Senhor Jesus. E foi Ele que fez isso. E Ele mesmo concedeu, não foi nós. Juarez, não foi você que escolheu o Senhor, mas Ele te escolheu. E Ele mesmo agora, Ele reparte aquilo que Ele tem conosco. Por isso diz, Ele mesmo deu, ou Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos. Veja, é como se o Senhor tivesse um monte de ouro aqui, usar um exemplo bem prático. E Ele olhasse para os irmãos e falasse assim: bom, agora que está tudo conquistado, tudo consumado, eu desci até o Hades, tomei a chave do inferno e da morte, voltei, subi ao céu, levei todos vocês comigo, todos vocês já estão comigo, agora eu vou repartir desses tesouros que eu conquistei através da minha própria força. E ele chega: Jaime, então eu vou repartir um pouco do tesouro que eu tenho ganhado, e dá um pouco do tesouro para o Jaime, dá um pouco para o irmão Jean, dá um pouco para o irmão Marcelo, dá um pouco para a irmã Thaís, para o irmão Marcos, para a irmã Rice, e ele vai repartindo dos tesouros que ele mesmo conquistou. Amém? Isso é tão interessante, que vai além desses tesouros figurados, porque ele está repartindo ele mesmo. Olha o amor de Deus em Cristo Jesus.
Ele reparte do seu próprio Espírito. E Ele se doa à igreja. E agora, através de cada um de nós, nós temos dons espirituais, dados por Deus, não porque nós fomos escolhidos especialmente para ter dons, mas foi Ele que repartiu segundo lhe apraz. Isso tem que nos trazer responsabilidade, irmãos, porque já nos foi dado todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. E se isso não nos trazer uma responsabilidade, nós não vamos conseguir estar trabalhando na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Ele mesmo deu, ou Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Se você quiser estudar os dons, você pode ler 1 Coríntios capítulo 12, também Romanos capítulo 12, não vai ser o ponto que eu quero chegar, mas quero trazer para você a responsabilidade que isso precisa ter, ou que precisamos ter na igreja. Se realmente as nossas mentes e o nosso espírito alcança essa altura que Cristo nos elevou, isso precisa nos trazer responsabilidade. Porque se isso não nos trazer responsabilidade, nós não estamos reconhecendo aquilo que nós estamos ganhando do Senhor. Veja, irmãos, muitos irmãos me perguntam, por que a cristandade atual tem sido tão enganada? Essa é uma pergunta dos nossos dias, né? Ou por que são levados por todo o vento de doutrina? Se amanhã se levanta um homem e começa a inventar uma coisa estranha, daqui a pouco, se tem poder lá, os irmãos estão tudo lá. Ou se ele fala ou começa a adivinhar algumas coisas, os irmãos estão tudo seguindo o adivinho. Esquecem do capítulo 16 de Atos, quando aquela mulher era possessa de um espírito de adivinhação, e esse espírito dava lucro aos seus senhores, e ela realmente adivinhava. E ela andava correndo atrás de Paulo e dizia: estes que vos anunciam o Evangelho, estes são filhos do Deus Altíssimo. Ela foi ainda elogiar Paulo, porque o diabo, muitas vezes, ele tem a língua lisonjeira. E muitos seguiam essa mulher, porque ela dava lucro para o seu senhor. Assim como, se levantar uma pessoa aqui em Joinville com espírito de adivinhação, as pessoas vão tudo atrás desse espírito de adivinhação, que é um espírito maligno, que não vem da parte de Deus. E Paulo, tendo o espírito exercitado no Senhor, perturbou-se no espírito. O que Paulo fez? Ele repreendeu aquele demônio no nome do Senhor Jesus, e aquele espírito de adivinhação foi embora. Irmão, mas como nós gostamos de espírito de adivinhação. Se eu fechar os olhos e... Nossa, Bruna, estou vendo que amanhã você vai ser guiada por um caminho, e no final do caminho tem um presente para você. Aleluia. Amanhã depois sai a notícia: aquele irmão tem o Espírito, aquele irmão tem Deus, porque ele falou para a irmã que a irmã está sendo guiada num caminho, e no final do caminho existe um presente para ela. Irmão, daqui a pouco o povo está tudo lá. Por quê? Agora que vem a má notícia para nós, irmãos, porque nós não estamos pregando Cristo, porque os outros Cristos, o diabo não está brincando, mas muitas vezes a igreja está deixando de pregar a verdade. Aquilo que Deus tem dado para mim e para você, você não tem feito, irmão. E por isso muitos irmãos estão escutando espíritos enganadores. Por isso que a cristandade atual é tão enganada. É por isso. É responsabilidade de quem? É responsabilidade nossa. Você tem trabalhado na igreja do Senhor? Você tem edificado os irmãos? Veja que verso importante. Por que o Senhor deu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por quê? Veja o verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Veja, nós precisamos aperfeiçoar os irmãos. Por isso, precisa ter um equilíbrio na casa de Deus. Por isso que Satanás traz um desequilíbrio. Você vê muitas vezes os irmãos se reúnem em torno de um só dom. Vou usar os 5 ministérios de Efésios que nós estamos lendo aqui, né? Os irmãos se reúnem em torno de um dom de um irmão. O irmão tem um dom de mestre. Aí agora nós vamos todos seguir o irmão, porque aquele irmão tem a palavra, aquele irmão tem isso. Então os irmãos se dividem por causa que eles não seguem o Senhor Jesus, eles seguem pessoas. E quando você se divide em torno de dons, você não consegue alcançar um aperfeiçoamento espiritual. Então, você e eu, nós vamos ser levados ao derredor por todo vento de doutrina. Se amanhã sair um profeta, nós estamos lá. Se amanhã alguém falar, o Senhor está lá na boca daquele irmão serve, daí nós vamos lá. Agora tem uma visão nova. O Senhor me deu um sonho. E Ele falou que ele ia agir assim, assim na igreja. E olha, irmãos, quantos irmãos se reúnem em torno de sonho de homens? Como diz em Colossenses capítulo 2, que nada mais é do que infatuado na sua mente carnal. Eu vi um anjo. Nossa, irmãos, Paulo diz que mesmo que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, seja isto anátema. Nós somos responsáveis pelo aperfeiçoamento dos santos, e é por isso que Ele nos deu algo. Irmão, se eu tenho algo do Senhor, não é para mim mesmo. Esse algo que eu tenho do Senhor é para repartir com os irmãos, é para que os irmãos possam ser aperfeiçoados, e sendo aperfeiçoados, aperfeiçoem a outros, até que todos nós chegamos à varonidade de Cristo. Veja, irmãos, nós temos uma promessa, e é muito fácil nós colocarmos a culpa na cristandade atual. Eles não pregam a palavra. Eu estou evangelizando. Irmão, nós precisamos pregar o evangelho e ensinar os irmãos, porque senão os irmãos, eles vão sendo enganados por todo vento de doutrina. A artimanha do diabo tem seduzido e dividido o povo de Deus. E é por isso que essas 3 perguntas, elas ecoam tanto na nossa era. Por que a cristandade atual é tão enganada? Por quê? Por que eles são levados por tanto vento de doutrina? Tantas coisas, irmãos, nós já vimos. Nossa, muitas loucuras. Muitas. Coisas que é como você vê uma criança brincando e você não acredita que ela está fazendo aquilo ali. Muitas vezes, os irmãos com 30, 40, 50 anos de fé, eles estão como crianças, levados ao derredor por todo o vento de doutrina. Você está mais querendo saber da aparência do que do fruto. Veja que terrível, irmão, você levar seus filhos num lugar onde a palavra de Deus não é pregada, onde ventos de doutrinas são inseridos nas nossas mentes. E, irmão, é tão difícil, porque esses ventos de doutrinas se transformam em fortalezas nas nossas mentes. E quando você vê, você está seguindo um adúltero, você está seguindo um prostituto, uma pessoa que você sabe que não tem nada de Deus, mas você está seguindo ele. Mas eu vou lá, eu vou escutar ele. Nossa, irmão, o Senhor falou exatamente ao contrário na sua palavra. Ele fala assim: acautelai-vos dos cães, cuidado com os cães.
Acautelai-vos dos falsos obreiros. Cuidado com os falsos obreiros. Cuidado, irmãos. Nós precisamos ter cuidado da igreja, porque é responsabilidade nossa. Ele nos tem dado todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Veja, no capítulo 2 de Colossenses, vamos ler lá, irmãos. Colossenses, capítulo 2, verso 15. Veja. Vamos ler o 14 também, para que fique bem explicado para nós. Veja o que Cristo fez, irmão. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente. Veja, irmão, veja, Patrick, não foi parcialmente, irmão, foi inteiramente. Ele removeu todo o escrito de dívida que havia contra nós. E se você pensar, não, mas é em partes, não, irmão, é inteiramente, irmão. O que ele fez com esse escrito de dívida? Cravando na cruz. Despojou, veja o que ele fez. Chegou lá, é como as insígnias de um exército, você tem a insígnia de tenente. O senhor foi lá, agora você não tem mais essa autoridade de tenente. Despojou os principados e potestades. E o que ele fez? Os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. E é por isso que nós estamos aqui. E é porque o Senhor venceu, essa vitória foi tão grande, que Ele decidiu se repartir a nós, para que hoje nós pudéssemos, como dons de Deus para a igreja, estarmos edificando uns aos outros. Amém? Ele mesmo concedeu, verso 11 do capítulo 4 de Efésios, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nossa, irmãos, o Senhor nos chamou para essa comunhão, e quando Ele nos chama, Ele reparte conosco, Ele mesmo, os seus tesouros. E agora nós somos responsáveis pela edificação do corpo de Cristo. Como é difícil pregar isso hoje, irmão. Porque a cristandade atual, ela está acostumada só os obreiros serem responsáveis pela edificação do corpo de Cristo. Nossa, irmão, que tristeza. Não é isso que diz a palavra. A palavra não inclui só os obreiros, inclui todos nós. Cada um de nós com a sua peculiaridade. Todos nós somos responsáveis pela edificação do corpo de Cristo. Ah, irmão! E um dia o Senhor vai voltar e vai acertar conta conosco. Não é tão fácil assim. Você lembra da parábola dos talentos em Mateus? O Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro. E um dia Ele vai querer que nós demos conta daquilo que Ele repartiu dele mesmo conosco. Um dia, irmãos, toda a igreja, porque o julgamento começa pela casa de Deus. Veja, o julgamento não é para ver se você é salvo, não. A salvação veio pela graça de Deus, é um dom de Deus, você já tem, mas você vai ter que dar conta de tudo que você faz, de bom e de ruim nessa terra. Porque cada um de nós fizemos parte dessa grande obra da edificação da casa de Deus. Mas cada um de nós também temos as nossas obras individuais. 1 Coríntios, capítulo
3, vamos abrir lá, irmãos? Verso 10, a partir do verso 10, Paulo vai dizer que, segundo a graça que me foi dada, ele lançou o fundamento, como prudente construtor, mas outro edifica sobre o fundamento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, que é Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Verso 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Veja, agora nós entramos numa provação. Chegará um dia que cada um de nós vamos estar posto diante do tribunal de Cristo. E o dia provará as nossas obras. O Senhor vai chegar assim: Jaime, vem aqui agora, faz favor. Eu reparti contigo aquilo que eu tinha. Eu te confiei isto. E o que tu me entregas agora? Assim, irmãos, cada um de nós. Veja o verso 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Veja, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como pelo fogo. Veja, irmão, não é fácil pregar isso. Você vai passar por um tribunal e todos nós havemos de dar conta daquilo que nós fizemos nessa vida. Esses materiais celestiais, ouro, prata e pedras preciosas, quanto mais fogo você coloca, mais evidencia esses materiais. O ouro fica mais purificado, a prata fica mais purificada, a pedra preciosa é mais transformada, mas a madeira, o feno e a palha, eles não vão resistir, porque nesse dia, irmãos, os olhos do Senhor serão como chamas de fogo. Hoje, o Senhor tem uns olhos de amor, Ele nos olha com misericórdia, Ele é o nosso advogado, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Hoje, quando nós pecamos, Ele intercede por nós ao Pai, como diz lá em 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Mas nesse dia não, irmão, nesse dia os olhos dele serão como chamas de fogo, e ele vai provar a nossa vida. E hoje eu quero dizer para mim e para você, que com essa realidade, nós precisamos ter responsabilidade. Isso precisa trazer responsabilidade aos nossos corações. Você tem aperfeiçoado os santos que andam perto de você? Você tem sido um vaso de honra na igreja? Ou você tem sido um vaso de desonra para Cristo? Veja, irmão, não é uma brincadeira. Nós estamos na última quinzena do ano de 2021. E se nós formos pesar as nossas obras, talvez nós tenhamos adquirido muitas coisas materiais. Ah, irmãos, mas essas coisas materiais, elas não vão acrescentar um segundo na nossa vida. Por isso que a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Você vê que uma pessoa, quando parte, ela pode ter toda a riqueza, ela pode ter todo o dinheiro do mundo. E eu já falei muitas vezes para os irmãos que eu tive
a infelicidade de ver algumas pessoas partindo. Irmão, a pessoa parte como se não tivesse vivido. Nossa, que correria o dia todo, serão após serão, virando noite após noite, e a edificação do corpo de Cristo ficando de lado. E daí nós colocamos a culpa nos outros. Vê, aquele lá é um falso profeta, aquele lá é isso e aquilo, aquele lá só prega heresia, e eu, o que eu estou fazendo? Será que pelo menos as pessoas que estão próximos de mim, elas estão sendo transformadas pelaquilo que eu recebi do Senhor? Porque aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos ensinar. Você lembra o que Paulo diz lá em Coríntios capítulo 11, verso 23? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nós precisamos, irmãos, entregar aquilo que nós temos recebido. Porque vai ter um dia que nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor. E nesse dia, os olhos do Senhor são como fogo. Veja, 1 Coríntios capítulo 1, verso 16 diz assim: não sabeis que sois vós santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Claus é o Espírito de Deus que habita em você. E se realmente você sabe que o Espírito de Deus habita em você, isso tem que trazer responsabilidade para você. Porque vai chegar um dia que o Senhor vai nos cobrar aquilo que Ele nos tem dado. E Ele nos deu o seu Espírito. E veja o verso 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Veja, irmão, como nós precisamos ter cuidado com a igreja. Como nós precisamos cuidar da nossa vida. Como nós precisamos estar atento às Escrituras. Como nós precisamos priorizar as coisas celestiais. Como esse grande tesouro que recebemos, como diz Paulo, em vasos de barro, precisa ser cuidado. Como nós precisamos distribuir aquilo que nós temos recebido do Senhor. Porque se nós não distribuirmos, nós vamos ser como aquele servo que pegou aquele talento que recebeu do Senhor, o que ele fez? Ele escondeu. Eu vou ficar comigo tudo isso aqui, porque agora eu sei, esse é o que esconde o talento. O que aconteceu com ele? O que o Senhor falou para ele? Lançai-o fora, nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Cuidado, irmão. Não esconda o seu talento. Não esconda o seu talento, irmão. Porque quando escondemos o nosso talento, nós corremos o risco de sermos julgados pelo Senhor e sermos repreendidos. Amém? Para que a tua verdade habite em nós.